Olá, bom dia! Hoje nós estamos iniciando um programa que vai conectar você todas as manhãs de domingo. É o Conexão, apresentado por mim. Nesse programa, nós vamos tratar de temas relevantes na sociedade, temas que impactam o nosso dia a dia. E vai ser um prazer ter você conosco. Temas que variam entre impacto das redes sociais na saúde mental, neurodiversidade, saúde, estética, amor próprio, fé, razão, comportamento, emoção, arte. Todos esses temas vão ser abordados por mim e eu vou trazer especialistas que vão aprofundar esses temas conosco e tratar de questões bem profundas no nosso dia a dia. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do tema as redes sociais e o impacto que elas têm na saúde mental da gente, no nosso cotidiano, no nosso comportamento e na nossa qualidade de vida. Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram uma parte integrante de nossas vidas. Elas nos conectam instantaneamente com amigos, familiares e até mesmo com pessoas desconhecidas ao redor do mundo. No entanto, por trás da fachada de conexão e entretenimento, há um impacto profundo que essas plataformas têm em nossa saúde mental. O tempo dedicado às redes sociais podem gerar consequências negativas em vários aspectos, como na percepção sobre a própria vida, autoestima, qualidade dos relacionamentos interpessoais, comportamento alimentar, produtividade da rotina e até no ciclo do sono. Mas afinal, qual o impacto das redes sociais na saúde mental? E para falar sobre esse tema, estamos aqui com a Jana Quintela, que é influenciadora, mentora de influenciadores, fotógrafa. Obrigada, Ramon. É um prazer estar aqui. E também com o Dr. Rômulo, psiquiatra, experientíssimo no tratamento de transtornos mentais, emocionais. Vai agregar muito ao nosso programa, esse tema específico. Seja bem-vindo, Dr. Rômulo. Obrigado, Ramon. É um prazer estar aqui com você. Eu trouxe esse tema de redes sociais e o seu impacto na saúde mental, no comportamento da gente no dia a dia, especialmente porque, se por um lado as mídias nos trazem oportunidades como uma ferramenta, um canal, uma ponte para que nós façamos interação com as pessoas, sejam pessoas que estão próximos a nós ou até de lugares distantes, remotos. Por um lado, ela traz, então, benefícios, por outro, também torna-se um desafio, na minha opinião, e eu queria ouvir a opinião de vocês, uma vez que traz uma realidade de acesso quase que ilimitado de informação, de conhecimento, mas também a pessoas, então pessoas que ficam vulneráveis, e também traz um novo desafio comportamental, né? Jana, você como influenciadora, uma pessoa que se utiliza da internet, se utiliza das redes sociais, de uma mídia aberta para chegar às pessoas, hoje, qual é o principal propósito que está por trás da utilização das redes sociais na sua vida? Por que a Jana escolhe essa ferramenta, esse instrumento? O que isso significa para você? O que significou para você até agora? E qual é o futuro das mídias sociais no teu trabalho e que você acredita que pode ser utilizado como uma ferramenta para o propósito de outras pessoas também? Fala um pouquinho sobre isso na sua vida. No meu trabalho, o propósito sempre vai ser a transformação que eu posso gerar na vida das pessoas. Falando de rede social hoje, eu entendo que é muito importante se posicionar com propósito. E a gente precisa de ter muita responsabilidade quando a gente está falando de rede social. Esse tema é um tema muito relevante por tudo que você falou e mais pelo que o doutor vai complementar, mas a gente sabe que hoje a rede social é um lugar que a gente precisa, sim, ter muita responsabilidade para se posicionar, né? Então, saber quem você é, saber onde você quer chegar, entender qual é o seu propósito, vai fazer toda a diferença para que você não fique perdida e não fique dando volta sem conseguir chegar a lugar nenhum. E o meu maior propósito é poder transformar a vida das pessoas que, através da minha voz, através do meu lugar, é um espaço onde eu me sinto confortável para fazer isso, mesmo Legal. diante de tantos desafios que o digital traz. Você tem acompanhado, com certeza, no seu consultório, no atendimento, no dia a dia, pessoas com transtornos de ansiedade e afins que
sofrem também a influência provável desse ritmo de performance alta, de consumo de informação demasiada. Não sei se também a produção de melatonina é prejudicada pelo fato do excesso da utilização dos celulares, das mídias sociais na hora de dormir, a luz. Como é que você vê isso tudo? Como é que tem sido no dia a dia a tua percepção dos impactos emocionais, dos transtornos advindos também do excesso e da compulsão pelo celular? Ramon, é engraçado que você acabou de falar tudo que a gente vivencia no nosso consultório, né? Todo dia, milhares de pessoas procuram ajuda justamente por essa dificuldade que está sendo lidar com as mídias sociais, né? Independente de qual seja, elas geram impactos diretamente na nossa saúde e principalmente na saúde emocional. Você tocou na questão da melatonina. A melatonina é uma substância produzida pelo nosso cérebro e ela é produzida principalmente quando a gente inicia e vai dormir. Então, assim, não é porque a gente está dormindo que a gente não está produzindo, ela está ali, a quantidade vai diminuindo. E se a gente utiliza muito aparelho, se a gente dorme muito tarde, hoje a média do brasileiro já é dormir depois das 11, a produção está prejudicada. Por isso que muitas pessoas estão enfrentando também um outro problema, que é a insônia, tanto inicial quanto para a manutenção do sono. Sim. Então está afetando negativamente muitas áreas do nosso corpo. Assim como a gente não consegue mais viver sem as mídias, a gente precisa dela para se promover, para trabalhar, para estar presente em muitos locais, para fazer uma reunião. Só que a gente está utilizando de uma forma, às vezes, muito degradante para o nosso corpo. Então, essa é uma preocupação atual. A população brasileira está cada vez mais aumentando o peso. Durante o sono, a gente produz 2 hormônios que influenciam diretamente na questão do apetite, que é a leptina e a grelina. A leptina estimula o apetite, a grelina dá saciedade. Só que a gente está produzindo de uma forma ruim, porque eles são produzidos a partir de meia-noite. Então, se a gente não dorme bem, a gente tem mais fome, a gente consome mais coisas ruins durante o dia, a gente não tem prazer. Se você não dorme a quantidade necessária para o seu corpo, não é estabelecido nos protocolos, você também não vai ter prazer, você não tem disposição, você não tem humor, você tem maior probabilidade de ter depressão, ansiedade. Então, assim, influencia diretamente no seu corpo, na sua vida, no seu rendimento e em quem está ao seu redor também. Sim, sim. Jana, eu percebo que muitas pessoas que escolhem utilizar das mídias sociais como instrumento, como ferramenta de posicionamento, de visibilidade, notoriedade, se deparam com muitas questões interiores. Que questões são essas? Se por um lado eu preciso promover a minha imagem para alcançar um determinado resultado de marketing pessoal, como estratégia, por outro eu me deparo com a minha autoimagem, com a minha necessidade de aceitação, com a minha autoestima. E como métrica de avaliação do nível de amor próprio que eu tenho, eu passo então a usar como parâmetro o nível e o índice de curtidas, de likes, de visualizações, de engajamento, de impressões, de comentários. Isso é um desafio que você percebe no dia a dia? Como que você orienta as pessoas acerca disso? O quanto que isso pode até atrapalhar o próprio propósito inicial? E muitas pessoas também não se sentem perdidas um pouco, assim, eu vou ser uma influenciadora, eu vou simplesmente ganhar seguidores e tem um risco da pessoa fugir do seu propósito e até mesmo da sua identidade como pessoa, se ela não souber para onde ela está indo. Fiz um monte de perguntas. Mas eu entendo o que Fica você à vontade, dizer. comenta. Eu acho que volta, né, ao que eu falei inicialmente da responsabilidade, de usar o digital de forma consciente e com responsabilidade, porque com certeza, para mim, na minha opinião, esse é um dos maiores desafios, porque na verdade ele está muito ligado ao início de tudo. Às vezes a gente vê pessoas que já estão há um determinado tempo se posicionando no digital, mas que não conseguem sair do lugar, não conseguem avançar, porque algo lá no início se perdeu, e é algo referente exatamente a essa essência, saber quem é, ter uma identidade firmada.
Isso é que vai fazer toda a diferença. Eu costumo brincar que hoje o digital, numa terra onde está realmente cheia, tem muita informação, a gente é bombardeado de informação a todo tempo, não é um jogo de quem sabe mais, não vence quem sabe mais, quem se posiciona melhor, quem fala melhor, mas quem consegue, quem tem inteligência emocional para conseguir continuar se posicionando, para conseguir prosperar ali, porque são muitos desafios. E os desafios eu acredito que os desafios mais fortes, não é relacionado à visibilidade, não é relacionado à capacidade de falar bem em público, nem ao quanto você se preparou tecnicamente para aquilo. É exatamente ligado à sua inteligência emocional, à forma como você consegue se posicionar ali. Logo no início assim, da carreira, eu falo quando eu estou dando mentoria para uma empreendedora, ou para uma fotógrafa, ou para uma modelo que quer iniciar a carreira, ou influenciadora que quer iniciar a carreira, eu costumo dizer que a crítica e o elogio, eles têm que ter o mesmo peso. Porque no digital você vai lidar com isso a todo tempo. Então, em alguns momentos, você vai ver você crescendo muito o seu número de seguidor e você vai validar aquilo como se aquilo fosse o termômetro para o seu sucesso, para a sua realização profissional, ou seja lá o nome que se queira dar do que você está buscando. Mas também vai ter um momento onde as críticas vão ser muito fortes e sempre vai ter alguém te olhando, te criticando e não tão satisfeita assim com o lugar que você chegou, né? Todo mundo gosta de like, de comentário, de ver a sua rede social crescendo, as pessoas que se posicionam ali. No final das contas, pode não ser o principal objetivo, mas tem isso como objetivo, sim. E então, quando você entende isso, você sabe que aquilo ali, o peso é só a opinião do outro, isso não te define, né? Isso não define quem você é. Por isso é tão importante você ter a sua identidade firmada, porque quando você estiver diante de um desafio maior com o digital, que ele em algum momento vai te proporcionar isso, você não se perde, né? Você pode até dar um tempo, se reposicionar, mas você sabe exatamente onde você quer chegar, porque você sabe qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Sim. É o que a gente conversou sobre ter um posicionamento digital com um propósito. Quando você entende o seu propósito, o propósito pelo qual você foi chamado, nada te para, você é imparável. Legal. Muito bom. Dr. Rômulo, como você enxerga hoje esse acesso demasiado das crianças às redes sociais, se eu posso dizer assim, essa programação mental que vai sendo estabelecida desde a infância, criando quase que uma realidade paralela? Porque eu me lembro muito, assim, que vocês se lembram por causa da idade de vocês, eu não me lembro porque eu sou muito novo, né? Mas vocês que viveram essa realidade antes da internet, é uma realidade em que a gente desfrutava do meio ambiente, interagia com as pessoas de forma mais natural e tal. E às vezes eu tenho a sensação de que quando as crianças, os adolescentes que já nascem com a internet hoje em dia, eles ficam sem a internet, eles voltam para a realidade, eles parecem que desconhecem o processo de interação ambiental. Eles têm dificuldade de se relacionar com o tempo, com o estado presente, com as pessoas. Como que você percebe isso tudo e que orientação você daria para os pais nesse sentido? A gente percebe, Ramon, que todo dia no consultório a gente recebe crianças, adolescentes que estão passando por alguma dificuldade, seja dentro da rede social, seja no colégio, mas a gente cada vez mais não consegue separar esses adolescentes das redes sociais. Por quê? Estão presentes em todas as áreas. Eles utilizam como ferramentas no colégio, para fazer trabalho, para conversar com os amigos, para jogar, para interagir. Então, assim, fica muito difícil você controlar esse acesso de uma forma saudável, porque, assim, o que é saudável para mim? Quantas horas são necessárias para eu poder utilizar? Se a gente seguir a Sociedade de Pediatria, uma criança até 2 anos não poderia ter acesso à zero tela, né? À tela. Uhum. Na realidade, a gente sabe que muitas crianças, às vezes, é a única solução, é o único momento que o pai tem um sossego para aquela criança ele respirar e conseguir fazer alguma coisa. Então, na prática, a gente não consegue separar isso. E a gente vê justamente isso. Já via isso antes da pandemia, agora mais ainda, mas antes da pandemia a gente já percebia diretamente. As crianças elas estão com dificuldade de interagir entre elas, de interagir com a família, de ter um momento de prazer, de jogar, de chutar uma bola na parede, da mãe reclamar, de estar junto,
Isso faz parte. Isso dá alegria, isso dá prazer, isso cria memórias, né? Tanto que você falou, quando a gente era criança, a gente lembrava. Verdade, são memórias. E quando aparece isso, a dopamina ela sobe. A gente lembra assim, de um amigo, de um primo que brincava com a gente. Então, assim, são momentos bons. Mas, assim, Sim. o mundo mudou muito. Verdade. Então, a gente não consegue mais separar isso. Então, assim, até que ponto e como elas vão utilizar esses mecanismos, que é a grande preocupação, porque, na verdade, é um excesso de informação. Ao mesmo tempo, eles sabem mexer em coisas que os pais não dão conta, eles entram em É uma coisas. hiperestimulação, né? Do Sim. cérebro. O cérebro, os aparelhos eletrônicos no geral, eles têm muita luz azul que estimula o nosso cérebro. Então, assim, muitas crianças estão passando a ter muita ansiedade, a questão do corpo, a questão da estética, isso está pesando demais, porque existe uma comparação. Não tem como você olhar o tempo todo, às vezes até profissionalmente. Você vê assim, um amigo que fez faculdade com você, que está deslanchando e você está ali ainda caminhando no seu trabalho. Às vezes você não sabe nem para onde vai, mas você vê aquele amigo que sempre quis ser médico, por exemplo, e está lá, bem sucedido, conquistando os objetivos. Isso gera uma inveja, isso gera uma preocupação, uma baixa autoestima das pessoas. Né? Eu, aproveitando o ensejo da sua fala, eu fiquei pensando também em como tem benefícios a utilização das redes sociais, né? Sabendo que você também trabalha no tratamento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, eu fico pensando assim, o boom das informações, como ajudou tanto no processo de diagnóstico, o acesso à informação. Então, assim, meu filho apresenta uma dificuldade de fala, uma dificuldade de interação, de contato ocular. O que é isso? Bom, vou lá no Google e percebo que pode ser características do autismo, né? Uma estereotipia, uma dificuldade de contato ocular, interação social, fala, comportamentos explosivos, rigidez, não sei. Então tem esse lado muito positivo também, o que faz com que as mães e os pais que outrora não tinham nem pistas do que estava acontecendo com seus filhos, né? Eu me lembro, na minha infância, na minha adolescência, sempre havia alguém que tinha um comportamento atípico na minha rua, na minha sala, né? Um comportamento incomum. E essas pessoas, eu não me lembro nem de um diagnóstico de autismo, muito menos um tratamento adequado que nós temos hoje, um tratamento interdisciplinar, um tratamento mais orientado. Então tem esse lado muito positivo também, né, doutor? Hoje a informação ela está disponível para todos, independente de classe, de religião, se tem acesso, da cidadezinha, se é um grande centro. Isso é bem bacana. A questão toda é como eu utilizo, qual informação eu pego, qual canal que eu vou utilizar, se é sério, se não é, são pessoas que realmente querem produzir algo para levar para frente um conteúdo sério, rico, sem muitas eu acho, talvez, olha lá, não. A gente tem que produzir conteúdo com muita cautela, porque eu estou influenciando a vida das pessoas. As pessoas vêm num desespero, você falou a questão do neurodesenvolvimento, mães com crianças com alguns sintomas que às vezes desconfiam, às vezes a família fica em cima, mas que não tem acesso. Hoje, para a gente ter acesso a um neuropediatra, um psiquiatra infantil, é muito difícil. Hoje, menos de 10% das pessoas têm acesso a esse profissional. Então, assim, quando a gente vê uma informação de um professor, alguém que está produzindo e está atuante na área, a gente valoriza essa informação e a gente tem que divulgar isso. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Jana, quando você falava sobre a utilização das redes sociais
e essa mentoria que você faz com as pessoas de posicionamento, do propósito como fio condutor desse posicionamento, né, que é o motivo pelo qual a pessoa está utilizando as redes sociais para se posicionar. Nós falamos aqui também sobre inteligência emocional e espiritual, né? E por que você tem inteligência emocional e espiritual? Porque, por um lado, é muito importante que nós trabalhemos a nossa autoestima, essa cura da autoestima, né? da aceitação, para que nós não dependamos das opiniões para formar o conceito nem a experiência do amor próprio. E também você vê como sendo importante, na tua opinião, que a sua energia esteja lá no alto, para que energias mais baixas, eu estou falando de uma linguagem metafórica, mas assim, espiritualmente falando, que a sua energia esteja muito boa, para que você não se conecte com energias ruins, assim. Existe isso, você percebe que quando você está muito bem, tem coisas que nem te afetam? Como é que é isso? Ramon, eu acredito que você tem que estar... Nem todo mundo está bem o tempo todo, né? A internet nunca é aquilo que a gente mostra, ninguém está bem o tempo inteiro. Eu tenho uma fé inabalável ao qual me sustenta. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade firmada e isso faz com que eu me sinta mais segura de me posicionar ali, de saber qual é a minha razão, qual é o meu motivo. E eu entendo que quando você se posiciona com uma energia, essa coisa de estar sempre com a energia muito boa, tá tudo bem não estar às vezes, porque ninguém está bem o tempo inteiro. Agora, o estar ali, de alguma forma, e até linkando com a outra pergunta que você fez, requer uma sensibilidade para lidar com essa situação de, por exemplo, era uma outra coisa que a gente estava falando antes, a hora de parar, a hora de dar um tempo, escolher quem de fato você quer que caminhe com você. Isso eu falo sobre quem você quer seguir e quem você quer que te siga. Porque nem sempre as coisas são... Em alguns momentos, isso se torna até patológico, porque você vai ficando num lugar onde você consome conteúdos que te fazem mal, você sabe que te faz mal, mas você não consegue parar. Então, fazer escolhas conscientes com relação ao digital é importante na vida, né, claro, mas no digital também. Quem eu quero seguir? E não é que aquela pessoa seja... consumir, né? o que eu quero consumir. Quem eu quero seguir? Essa pessoa tá agregando valor na minha vida. Não é sobre eu não gosto da pessoa ou tenho alguma rixa com ela, não. É só sobre, naquele momento, talvez, seja importante você não consumir aquilo, se afastar, se permitir, dar um tempo e consumir no momento que aquilo faça mais sentido para você. E com relação a essa questão da energia... Eu já tive experiências, por exemplo, das pessoas falarem assim... Eu lembro que teve uma seguidora que falou assim... eu tenho depressão e te seguir me incomodava. Porque você sempre muito good vibes, com uma energia na praia, correndo, com a astral lá em cima. E não é possível que alguém seja assim. Tipo, o tempo todo, assim. Eu tô aqui sofrendo. Então, assim, até o que é positivo, né? Por que eu estar feliz pode fazer mal a alguém? Que surreal, parece surreal, mas acontece, né? A pessoa tá com feridas e quando ela se depara com algo que confronte as questões dela, ela não fica bem, nem confortável com aquela situação. Sim. Então ela escolheu parar de me seguir. Ela falou, e aí eu decidi te seguir de novo. Ela estava no auge da depressão, mas decidi te seguir de novo só para ver se você ainda era aquilo mesmo. Tipo, e aí ela foi e seguiu de novo. E aí ela viu que era aquilo mesmo. E aí com o tempo ela começou a perceber que ela sentia falta de quando ela não estava vendo, se eu estava na praia, se estava feliz, se eu não estava. E ela foi ressignificando aquilo, foi lidando de uma forma melhor com aquela situação, que é ter um outro influenciando de uma forma positiva até naquilo que antes te confrontava. Então a gente percebe aí nitidamente que são momentos que as pessoas passam. Em determinado momento aquilo para ela foi uma dor, ela não conseguiu suportar. Num outro ela testou e se permitiu. Por fim, pessoa veio a ser minha aluna, minha mentorada e pessoas que realmente passam a acreditar no que você está falando, no que você está fazendo. Mas para alguém acreditar, você antes precisa acreditar. Sim. Você precisa saber quem você é, você precisa entender o que te move. É sobre esse aspecto que eu estava pensando enquanto você falava, esse paralelismo, esse paradoxo, que é assim, uma coisa é o que eu mostro que estou bem com energia, outra coisa é o que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. E outro ponto importante que você citou, que é fundamental, é que tudo influencia a gente. Qualquer estímulo, seja de conteúdo externo ou interno, estou influenciando
esses estímulos estão influenciando o tempo todo o nosso estado emocional, nosso comportamento, nosso padrão mental, a nossa perspectiva de mundo, né? E o que eu ouço, o que eu assisto, e isso influencia o próprio algoritmo, que joga uma tonelada de conteúdo dentro daquele mesmo padrão. Então, assim, eu acredito que discernir, me parece ser fundamental discernir os estímulos que nós recebemos o tempo todo, o tipo de conteúdo que nós recebemos, as coisas que nós ouvimos, que nós vemos, que nós sentimos, com quem nos relacionamos, as pessoas que seguimos e que nos seguem, tudo isso está comunicando alguma coisa o tempo inteiro para a gente. Essa capacidade de discernir, mas não só discernir, de decidir, cortar ou aumentar, pode ser fundamental também para a nossa saúde psíquica. Tanto do tempo, quanto eu estou utilizando de tempo na internet, quanto de tempo eu dedico a isso e fazendo o quê? O quanto que isso está suprindo uma necessidade que eu tenho, na verdade, de ficar comigo mesmo. Uma necessidade que eu tenho de ficar com Deus, uma necessidade que eu tenho de ficar com as pessoas da minha família. O que eu estou buscando ali? Essa reflexão eu acho muito importante. E com muita alegria, hoje eu quero agradecer a presença, a participação da Jana Quintela. Jana, eu já entendi, já percebi que a tua vocação é fazer bem aos outros. Percebi que em tudo que você faz existe um propósito de amor, de cuidado. Eu tenho certeza absoluta de que isso faz parte de todas as suas escolhas, da sua mentoria, de toda a sua história profissional. E você hoje está ressignificando a vida de muitas pessoas através das mídias sociais, levando toda a sua competência técnica, espiritual, emocional. Parabéns pelo seu trabalho. Imagina, Ramon, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade e muito sucesso com Conexão. Obrigado. Dr. Rômulo, quero agradecer também a sua participação, sua presença, a sua sensibilidade como médico, a sua acessibilidade, a facilidade com que você trata desses temas. Eu sei que isso é vivenciado por você, vivido por você no dia a dia, no consultório, na sua vida. Obrigado pela gentileza, obrigado pela participação, pela contribuição. Volte sempre, tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para milhões de pessoas. Um tema da minha realidade, mas que afeta muitas pessoas e de grande relevância. Sucesso para o seu programa. Sobre tudo que nós falamos aqui hoje, eu quero te desafiar a tirar um tempo para você. Um momento para você se reencontrar consigo mesmo. Um momento em que você se coloque no estado presente. Que você busque desenvolver em você essa inteligência emocional e espiritual. Tanto para discernir o que está conectado a você e o que não está conectado a você. A coisa que tem alimentado tua mente, o teu cérebro e aquilo que tem feito mal para você ou bem para você. E só é possível fazer isso se você se reconectar com a sua identidade como pessoa. É para você mesmo que eu estou falando. Hoje é o dia do teu reencontro com você mesmo. Para que você possa, então, não mais viver essa vida paralela de mídias sociais e a tentativa de interação ambiental, mas que você seja, de novo, uma única pessoa no palco da existência, trabalhando o seu interior, se reconhecendo como pessoa, dando tempo para você viver mais com você e se conhecer mais. E se conhecendo melhor, gerenciar melhor suas emoções. E assim, eu termino o programa de hoje te convidando para o próximo domingo, Conexão comigo, com Ramon Calvo, trazendo convidados especiais. Até o próximo domingo.